Olá, amigos e irmãos. Estou tentando achar um cantinho para gravar, tá certo? Porque se eu não gravar entre 5, e 6 horas da manhã, depois eu não consigo mais ter um local adequado para gravar. Porque depois que chega às 7 da manhã, as pessoas começam a transitar, chamar, enfim. Pessoas começam a chamar no portão e eu não consigo mais gravar, porque aí aumenta-se os ruídos, né? Então agora eu vim aqui no quarto, fechei a porta ali e o melhor lugar que eu achei agora para gravar é esse aqui, tá certo? Enfim, também esqueci de passar o smartphone para o modo avião, pode acontecer algumas coisas aí e atrapalhar a nossa gravação. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que é um novo inscrito do canal, você que tem prestigiado o nosso canal. Esse canal ainda com poucos inscritos, mas é um canal que eu criei a pedido, tá? A minha voz de manhã não fica muito legal. É um canal que eu criei a pedido e quando posso, me esforço muito para poder estar compartilhando os vídeos aqui sobre temas, assuntos variados. Enfim, mais direcionado ao lado cristão, né? Esse canal. Eu tenho um outro canal de elétrica que eu ajudo pessoas, que estão no ramo da elétrica com as informações que eu passo lá, que chama o canal Marcos Rosa Eletrotécnico. Lá é mais na área da elétrica, que é o meu ramo de atuação. Bom, quero agradecer a todos que estão inscritos aqui, mandar um alô para a congregação de Gironda, que é a congregação a qual eu trabalho e sirvo ali aos irmãos. Como primeiro dirigente, já estou servindo nessa congregação há mais de 14 anos como primeiro dirigente. E quero agradecer aos irmãos daqui por me acolher e acolher a minha família. Hoje minha família, todos os meus 3 filhos já se casaram e estamos em casa eu e minha esposa. Tá bom? Um abraço a todos os meus filhos, o pastor Rafael, sua esposa Áquila, também a minha neta Alicia e o meu neto Rafael Júnior. Mando um alô para Kemily, a minha filha do meio, para Bruno, seu esposo. Também mando um alô para Késia, que é minha filha, nós chamamos por Kezinha, né, que é a caçula. Hoje ela está completando mais um ano de vida, já está ali em torno dos seus 25 anos, se eu estou enganado. E para o seu esposo, o Tércio Costa Longa. Quero dizer, minha filha, meus parabéns. Continua sendo essa menina aplicada, dedicada, tá? Como você tem sido. Também, Rafael também completou 9 anos de casado. Mando o meu abraço para ele, para minha nora, que continue sendo essa pessoa abençoada na vida do meu filho, tá bom? Enfim, o assunto que eu queria falar eu queria ir mais direto ao ponto, mas quando eu passo a dar alô, né, eu demoro um pouco mais e esqueço de nomes. Quero mandar um alô para o meu pastor presidente, o pastor Haroldo Fernandes Pascoal e a sua esposa, a nossa irmã Delba. Ao meu pastor presidente mandando um alô para ele. Com isso eu cumprimento a todos os pastores, presbíteros, evangelistas desse campo, que é o campo do Ministério IEAD de Itaoca-Pedra, a qual a congregação de Gironda é filial. Vamos lá? Vamos conversar um pouco? É um bate-papo de janela, né? Vamos lá aqui. Eu quero falar da intimidade com Deus. Eu gravei um vídeo pequeno, curto, apenas para fazer uma chamada, né? Falando sobre a intimidade com Deus. Olha, no capítulo 33 de Êxodo, temos um exemplo de intimidade com Deus. Lá no vídeo menor, eu não tive como demorar muito para poder explicar esse ponto da história aqui que Moisés passou. Intimidade com Deus e manifestação. As manifestações
são ações de Deus na vida das pessoas, para o bem comum, para o bem de uma igreja, de um povo, de uma família, de uma cidade, de um país. Lembrando que Deus não está restrito a um grupo apenas de pessoas. Não. Lembrem-se, a bênção é uma coisa, salvação é outra. Tá? Preste muito bem atenção. Deus, ele criou céus e terra. E ao criar céus e terra, criou o ser humano, um homem e mulher. E Deus dá a essa terra as condições para o ser humano sobreviver e viver. Isso é um Deus responsável. Você pode observar que tudo o que precisamos tem, tá? Às vezes não temos a condição para poder ter certas coisas, mas tem, porque Deus deixou tudo à nossa disposição. Então, aí está um Deus, né, sábio. A sabedoria de Deus, ela me impressiona tanto que eu também não tenho condições de explicar a sabedoria de Deus. Mas eu quero falar agora da intimidade versus manifestação. Você lembra do capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21 e 23? Naquele grande dia, Jesus já alertou. Muitos dirão, Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome? Fazer maravilhas não é garantia de salvação. Portanto, aquele que se inclina na direção de Deus a fim de ser usado pelos dons de Deus, precisa entender. Ele vai ser apenas um recipiente que vai ser usado e descartado ou vai ser um recipiente a ser conservado? O que ele escolhe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. Tá? Ó, Êxodo 33 fala de uma relação de um servo com o seu criador. No caso aqui é Moisés. Olha o que Moisés fala aqui no versículo, a partir do versículo 12 até o 17. Eu vou ler para nós entendermos. O contexto diz que Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? Olha o papo, olha a conversa de Moisés. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Deus falou, ó, Moisés, eu te conheço pelo nome, e você, Moisés, tem achado graça aos meus olhos. Ou seja, achar graça aos olhos de Deus é o seguinte, é ter o apreço de Deus, a admiração de Deus, entendeu? É aquela pessoa a qual Deus se agrada dela, está enquadrado nos requisitos de Deus. O versículo 13, agora, pois, Moisés falando, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te, preste atenção, não é exigência, rogar não é exigência, rogar é o mesmo que, né, suplicar. Ó, rogo-te, né, que agora me faça saber o teu caminho, Moisés falando com o Senhor, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação, Moisés falou assim, ó Senhor, essa nação é o teu povo. Copiou? Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não só com Moisés, com o povo também, né? Não nos faça subir daqui. Ou não nos obrigue a sair daqui, né? Como, pois, saberá, versículo 16, como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos e o teu povo? Olha o papo de Moisés. Olha a conversa de Moisés com Deus. Acaso não é por andares tu conosco
e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Agora aqui é um ponto de interrogação. Versículo 17. Então disse o Senhor, sabe que Deus é tranquilo, né? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Pois eu já tinha questionado lá atrás, Deus, o Senhor fala que eu achei graça aos teus olhos, mas como que eu vou entender o teu plano? O Senhor está me mandando ir, porque Deus falou, no início do capítulo 33 aqui, que ele falou, Moisés, eu não vou mais com esse povo está me aborrecendo, eu não vou mais. Mas Moisés, ele conversou com Deus, ele intercedeu pelo povo. Numa outra conversa que Moisés conversou com Deus a respeito do povo, Deus falou assim, Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor consumir esse povo ou matar esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Que dirão as nações que o Senhor tirou esse povo lá da escravidão para matá-los aqui no deserto? Parece até que Moisés estava esclarecendo a Deus uma coisa que Deus já sabia. Não, Deus conhece tudo. A conversa de Moisés faz com que ele, o próprio Moisés, reconheça a grandeza de Deus em todos os propósitos. Deus precisava que alguém intercedesse. Moisés intercedeu e Deus ouviu e atendeu. Intimidade com Deus faz com que a gente tenha uma visão diferente das coisas. Quando nós passamos a ter intimidade com Deus, a nossa visão das coisas, ela muda. Nós passamos a pensar como Deus pensa. Se Deus fosse agir conforme a mente de algumas pessoas, já não tinha ninguém mais na face da terra. Olha como ele é longânimo. Sua longanimidade, diz a Bíblia, que dura para sempre. Chegará um momento que Deus vai fazer a cobrança, vai fazer um ajuste de contas. Mas a intimidade que eu estou dizendo aqui é o indivíduo, a pessoa, sendo ele homem ou mulher, não importa quem seja, né, dentro do contexto daquilo que Deus se agrada, ele estiver dentro daquilo que pensa Deus. Tá? Se ele estiver dentro daquele propósito. Se Moisés fosse um homem egoísta, né, que não tivesse a presença de Deus na sua vida, ou intimidade com Deus, ele deixaria o povo se perder. Porque Deus falou assim, vou fazer outra nação de você. Pense bem. Eu vou exterminar esse povo, porque eles estão me aborrecendo, e vou criar uma outra nação de ti. Mas Moisés, ele não reprovou Deus, ele apenas rogou a Deus para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E Deus teve. Deus suportou, irmãos. Você pode ler ali a carta aos Hebreus, que Deus suportou. E ele falou na carta aos Hebreus, vossos pais me tentaram no deserto. E seus corpos ficaram esticados lá, ou seja, tombados no deserto. Então, muitos tentaram a Deus. Se você ler a história dos hebreus, na saída do Egito até a terra prometida, você vai ver que muitos deles, eles perderam a oportunidade da salvação porque simplesmente não queriam continuar a caminhada. Não, aqui tá bom, tem um pouco d'água ali, vão ficar por aqui. Foram exterminados pelos filisteus, outros povos que tinham naquelas terras. Mas aqueles que seguiram até o final da jornada, chegaram na terra que realmente Deus tinha separado para o povo hebreu. Então, a intimidade com Deus faz com que nós possamos olhar para o próximo e amá-lo. Amá-lo como Deus ama. Você acha que um Deus cheio da graça, do poder que Deus é, você acha que se Deus fizer assim, estalar o dedo, você acha que tudo isso aqui não acaba? Claro que acaba. Seu poder é imenso. O mundo não conhece o poder total que Deus tem. O ser humano brinca demais.
Mas aquele homem, aquela mulher que se inclina a Deus, ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando. Moisés intercede pelo povo. Moisés podia falar assim, ó, Senhor, quer saber de uma coisa? Pode matar mesmo. Isso é todo mundo rebelde, pode matar, pode exterminar. E o Senhor, conforme o Senhor falou, só pode criar um outro povo através da minha geração. Mas não. Ele até foi um pouco mais além. Ele falou assim, Senhor, se o Senhor riscar, se o Senhor consumir com esse povo, pode riscar o meu nome do teu livro. Irmão, eu vou te falar a verdade. Se Deus fizesse assim, ó, desse uma sopradinha, Moisés tinha desaparecido. Mas Deus viu sinceridade naquele coração de um homem que não estava preocupado consigo, que ele não era um homem egocêntrico, preocupado só consigo, com a sua imagem. Não. Ele era um homem que estava preocupado com o seu próximo. Então, eis aqui um exemplo de intimidade com Deus, de uma pessoa que sabia conversar com Deus, sabia o seu lugar, amava o seu próximo, porque tinha muita gente rebelde. Preste muito bem atenção. No único dia que Moisés resolveu abrir a boca para fazer uma reclamação com Deus, Deus foi e agiu a favor de Moisés. Lembra que quando conspiraram contra Moisés? Poxa, Moisés levantou aqueles homens, Moisés deu honra àqueles homens. Mas aqueles homens se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra Moisés, eles nomearam os novos sacerdotes. Moisés praticamente ficou expulso da tenda da congregação, ficou expulso da tenda de adoração, teve que ajoelhar lá fora para clamar a Deus misericórdia. Mas Moisés ficou tão triste com isso que ele falou assim, Senhor, se estes homens que se levantaram contra, esses homens que se levantaram contra morrerem de morte natural, o Senhor não me chamou. Daí a terra se abriu e engoliu aquelas pessoas, aqueles chefes que conspiraram contra Moisés e todos os seus familiares. Então, eis aqui um exemplo de quem tem intimidade com Deus. Então, a condenação de alguém tem que deixar para que Deus possa condenar. Enfim, intimidade com Deus é isso, você ter acesso a Deus e saber o seu lugar. Sou servo, quem realiza é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem tira é o Senhor, quem coloca é o Senhor, quem abre a porta é o Senhor, quem fecha também é o Senhor. Isso é um servo que compreende a grandeza de Deus e sabe o seu devido lugar, entendeu? Que Deus abençoe a sua vida, é só uma conversa de janela para que nós possamos abrir o nosso entendimento sobre a grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso, de que Ele não quer que ninguém se perca. Muitos vão se perder porque quer. Deus abençoe a sua vida, te dê uma excelente semana.